O álbum Depois do Fim, gravado lá na Family de Goiânia. Sim, Que esse já é o nosso mais recente O mais recente. Aí, olha só. O Depois do Fim, gravado na Family de Goiânia. Aí nós temos aqui, ó, Novo Amor, Cristo está comigo, eu grito, vou prosseguir, Deus não esqueceu de mim, Imagem e Semelhança, Divino Companheiro, Não Temerei, Pão da Vida, Domingou, no Arraial dos Santos, que já foi a gravação do outro, né, do Palavra, Som e Poder. Não, essa no Arraial dos Santos entra nesse disco, a gente ia lá num outro disco chamava Bem... Não, a gente tem ela num disco que se chama... Eu acho que é Bem Perto e agora... Sim. Depois do Fim, que é o nome do álbum, Isso. e Fosse Escudo. Isso. Os bastidores para fazer esse trabalho tão lindo, tenham acompanhado, tenham assistido. Que honra. Deus tem falado comigo através dos louvores. Que honra, obrigado. E tantos comentários, eu gosto de ver, rapaz, de ler os comentários. É maravilhoso. Tantos comentários. Amém. Como é que foi todo esse projeto aí? Esse é um projeto muito lindo. A gente já estava há quase 5 anos sem lançar nada. E a gente queria gravar há muito tempo. A gente estava planejando gravar em 2020. Sim. Aí aconteceu aquela loucura da pandemia, tudo parou. Não deu certo. E aí depois, em 2021, a gente não queria gravar de máscara. Porque o pessoal tava gravando, né? Até uns DVDs, mas o povo de máscara tira o sorriso, né? E a gente tem aquele negócio do sorriso, de cantar e tal. E a gente queria gravar ao vivo. E a gente foi protelando. E aí aconteceu que Deus organizou a coisa toda pra gente gravar em 2024. E foi uma coisa muito especial, assim. Deus conduziu tudo, do início ao fim. A gente estava planejando gravar em Brasília inicialmente. Aí Deus moveu para Goiânia. E aí a gente acabou gravando numa igreja. A gente não queria gravar numa igreja só porque é legal. A gente tinha que ter uma experiência, uma ligação verdadeira com o lugar. A gente sempre foi assim. O nosso primeiro DVD a gente gravou em Brasília, na Ceilândia, na igreja que eu congrego, Caçar a Nossa Terra. Palavra, Som e Poder, né? É o Palavra, Som e Poder. E esse a gente queria gravar num lugar que a gente tivesse uma ligação. E a gente tem uma caminhada com o pastor Mark Anderson de muitos anos. É um amigo que a gente admira muito. Que benção. Quando ele foi embora do Brasil, ele foi morar em Londres. Ele nos recebeu lá 3 vezes em Londres. Aquele amigo que vai buscar no aeroporto, que cuida de você o dia inteiro, que fica ali, que te leva para almoçar na casa dele. E aí, quando ele volta pro Brasil, Deus fez essa explosão ministerial, assim, que brota uma igreja com tanta gente tão linda em pouco tempo. Para nós foi uma alegria muito grande, que como é bom você ver seu amigo vencer, né? Bom demais. E a gente sempre celebrando isso. Ele, como um grande amigo, nos levou para ministrar na Family Church algumas vezes. E sempre aquele céu aberto. Goiânia tem uma coisa espiritual diferente, né? No céu de Goiânia, assim, que é muito forte. E a gente tem uma relação com Goiânia muito especial. E aí, de repente, Deus foi inclinando para Goiânia. E aí ele topou da gente gravar esse projeto ali na Family Church. E foi muito lindo, porque a gente pensou em gravar em 2020, mas ao longo desse processo, Deus foi mudando o disco todinho. Porque as nossas músicas, a gente não escreve música. Eu, pelo menos, não consigo sentar para escrever uma música assim. Aí vou fazer uma música de sucesso para ter 300 milhões de plays. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. É Deus que vai sempre, conduzindo, sempre tem que ser igual eu te contei a história todinha. Sim. Tem que ser o fruto de uma história, tem que ser o fruto de uma revelação. Pode ser uma coisinha que a gente tá aqui, sua filha fala e de repente o Espírito Santo toca e brota uma música. A sua amiga lá, Ana Paula Valadão, Sim. quando ela grava aquela música que o Gustavo, o esposo dela, teve um acidente no jet ski, quebrou a perna em vários locais, e ela de madrugada gravou uma música, aquela música de Milagres. Ó, que lindo. E aí Deus foi falando com ela fez aquela música nessa situação. Então existe sempre uma história para poder brotar. E foram surgindo... O meu Deus de milagres. Meu Deus é o Deus música, de milagres. Né? Foi por conta disso. Olha, não sabia. Acidente lá muito bonito da perna do esposo dela. É perfeito, você falou. E as nossas músicas nascem assim. E ao longo desses anos de espera, outras canções foram surgindo, outras histórias foram sendo vividas, outros testemunhos foram sendo gerados. E o disco foi mudando totalmente. Tem aquele momento assim,
essa aqui vai ficar para a próxima oportunidade, essa música aqui não vai entrar agora. Tem sempre essa discussão? Sempre, tem. Né? É tão louco isso que você falou, porque a gente gravou um disco antes desse que a gente não lançou ainda. Olha, rapaz. Olha que louco. Antes desse disco da Family, a gente gravou um disco nos Estados Unidos, que é a história mais louca do mundo. Esse vai vir ainda pra gente. Esse vai vir ainda. Sim, sim. E lá a gente tava... O que aconteceu foi o seguinte. Eu tava andando muito cansado. Exausto, fisicamente falando. Eu dormia e nada descansava. Eu tava assim, morto. Na estrada, me arrastando e pesado. Eu fui fazer uns exames. Eu agradecer muito meus amigos. Ficaram pegando meu pé. Eu falei, gente, você tem que consultar, cara. Você tá se sentindo cansado, isso não é normal. Mandar um abração pro doutor Maurício, lá de Belo Horizonte também. Eu fui lá e a gente fez vários exames e eu descobri que eu tenho apneia. E eu parava de respirar tipo 90 vezes por hora. Olha que loucura isso. Dormindo. Então, como eu não oxigenava direito, eu ficava acordando muitas vezes e nunca entrava em sono profundo. Então, o que acontecia? Eu ficava exausto o dia inteiro. E viajando, imagina, viagem, estrada. Eu vivia num estado de exaustão insuportável. Aí, comecei a dormir com um aparelho que chama CPAP. Eu não sei se você já ouviu falar disso. É uma máscarazinha, CPAP. gente, que você coloca aqui no nariz sim. E ela vai respirando por você. É uma delícia. E tem que configurar o CPAP de forma correta. Tem que configurar. Senão, o médico tem que ajustar tudo. Jesus. Isso. Ele ajusta tudo, mas quando ajusta é uma delícia, que ele vai respirando ali. Eu comecei a dormir tão bem que a minha vida mudou. Inclusive tem um travesseiro próprio para a máscara do CPAP. Tem. Eu tenho um travesseiro que é uma tranquilo. delícia. Um Dafon cheio de coisinhas de grana. Ih, é uma delícia. Eu comecei a dormir bem. Eu comecei a oxigenar o cérebro de novo. Comecei a acordar com disposição, com alegria. Voltei pra academia. Mudou minha vida. Bom demais. E qual foi o resultado disso? Olha que loucura. O resultado disso foi que o cérebro oxigena de novo. Eu fui tomado por uma explosão de criatividade. Eu escrevi quase 65 músicas em 20 dias. Olha que loucura. Benção demais. Porque a Bíblia diz o quê? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu não estava respirando, né? Benção demais. E aí essas 65 músicas transformaram em 2 discos. Esse que a gente gravou nos Estados Unidos, que a gente não lançou ainda. E dessas canções vieram as músicas que a gente gravou no Depois do Fim. Benção demais. Você colocou nesse repertório aqui Divino Companheiro. Sim. Esse Divino Companheiro me traz uma lembrança muito boa. Por quê? Eu perdi um irmãozão agora, 5 de janeiro. Irmão de sangue mesmo? Não, irmãozão. Um irmão de vida, de alma. De amigão, de estar na minha casa, crescer junto com meus filhos. Os filhos dele cresceu junto com os meus filhos ali. A esposa dele, amigona da minha esposa, e nós éramos muito amigos, trabalhamos junto durante 8 anos. Sim. Ele era meu gerente, diácono da nossa igreja, e ele faleceu no dia 5 de janeiro. Sim. Pegou uma dengue e virou uma dengue hemorrágica e acabou falecendo. E ele tinha um grupo de serenata. Ah, que lindo. Junto com outro diácono da nossa igreja. Sei. E aí, 2 horas da manhã, chegava nem batia palma, só pegava o violão, ele era canhoto. Ele tocava ele era canhoto. Tinha invertido, tocava invertido. Ele era baixista também. E chegava assim, não batia nem palma. Encostava com os carros, os grupos, já saía. E ó, Divino Companheiro. Que lindo. E aí, rapaz, quando eu ouvi, eu lembrei do meu grande amigo Jeremias. O Senhor levou no dia 5 de janeiro. Ou 5 de dezembro. Então essa música aqui, Divino Companheiro, é uma música raiz, como você fala no CD. É raiz. E a escolha dela foi... Porque tem várias músicas raízes. É interessante porque que ela entrou no disco. Ela não ia entrar no disco. O que aconteceu foi o seguinte. A gente estava gravando um disco inédito. Eram 13 músicas, 11 inéditas. A igreja estava muito cheia de gente. E você ouvir 11 músicas inéditas em pé é cansativo. Então, o que acontece? A gente foi cantando as músicas, cantando. Aí eu senti que uma parte da igreja deu uma cansadinha. Sim. E aí o que acontece? Aí eu virei e falei assim, gente, eu e o Cláudio, se você vê como é que eu falo com a igreja antes, eu falo assim, agora a gente vai cantar uma música. Quem é crente raiz aí? Quem é da Assembleia? 90% do povo da Assembleia de Deus. Aí eu falei assim, eu e o Claudinho vamos cantar uma música aqui, que só quem é crente raiz vai cantar com a gente.
E a gente cantou o Divino Companheiro para dar uma acordada na igreja. Sim, sim. Só que acordou tanto. E a gente entrou de improviso, que era tipo assim... A gente corta essa fala que não entrou no DVD, que é tipo assim, ó, agora não tá valendo não, a gente vai cantar só pra gente aqui. E aí a banda entra tocando no improviso, aquilo não foi ensaiado nem nada. Só que a igreja cantou tão bonito que o goiano soltava, né? Que entrou no disco. E eu fico muito feliz de saber, porque eu amo essa canção. Muito boa. Também faz parte da minha vida, da minha trajetória. E que lindo saber que faz parte da sua vida também. Muito boa. Uma curiosidade da minha parte. Cara de Pau. Sim. O que tava acontecendo? Como é que nasceu? Essa música nasceu o seguinte, a gente tava gravando o disco, e aí o Rubinho, nosso produtor, ele tava contando uma história, falou, rapaz, um irmão fez um negócio lá na igreja, mas eu vou te falar, esse irmão foi muito cara de pau. Aí falou assim, rapaz, cara de pau. É mesmo. Aí ele falou, rapaz, isso dá música. E aí falou, dá música como? Mas tem tanto irmão cara de pau. Aí a gente começou a brincar igual a gente tá aqui, que cara de pau. Aí cada um foi jogando uma coisa. Vai na igreja, tá na hora do louvor, não dá a paz do Senhor e tal, e foi nascendo de uma brincadeira, uma criação coletiva. E nasceu dessa coisa de estar contando história e lembrando de pessoas. Cada frase ali é alguém que a gente encontrou na estrada. Aí. Que bem. Se o Domingol não é crítica a ninguém, não. É só... O Domingol já é uma música do meu amigo Dedê Júnior. Mandar um abração pra ele. Tava lá. Única participação especial do DVD. Sim, sim. E o Dedê, a gente sempre sonhou em gravar uma música dele. E aí ele mandou essa música de presente pra gente. Ficou muito bom. E a gente queria uma música muito feliz. Ele tem essa assinatura das músicas felizes. E nasceu ali a música belíssima também. Ficou tranquilo. É um presente. Rapaz, o tempo voou. Amém. Vamos ter que marcar um outro podcast. Um prazer, será um prazer. Inclusive, quando completar o 10º episódio, Sim. esse é o terceiro. É o parabéns. terceiro. Quando completar o 10º, eu queria fazer um convite para vir o Juninho Albuquerque o Jota e o Claudinho. Aí é demais. E aí é o seguinte, a gente faz ao vivo. Já uma pensou? live ao vivo. Oh, vamos combinar, Cleito. Vamos. Aí sim. vem a equipe toda, o Descompraise, a gente Amém. faz aí ao vivo, né? Dá pra fazer, né, Gabriel? Ao vivo, uma live tranquila. Será uma honra. E a gente faz aí um pouquinho mais, 1h30, 2 horas. A gente faz uma live, participação dos internautas. Legal. E a gente vai embora. Bacana. Prazer muito grande. Obrigado, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo podcast. Obrigado pelo espaço precioso. Escutem Descompraise nas plataformas de streaming todas aí. Depois do fim é o nome do projeto. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito o pessoal de casa. Endereço aí das redes sociais. Tudo é @Descompraise. Escreve Descompraise no Google do jeito que você quiser. E você vai achar @Descompraise no YouTube, @Descompraise no Instagram, TikTok, Spotify, tudo escreve Descompraise e você vai achar a gente lá. Ok. Meus queridos, foi um prazer ter aqui o Cleiton Lee e vai ser uma bênção daqui mais 7, fazer ao vivo aqui com toda a banda. Um papo bacana, muito rápido, muito corrido, mas eu espero que você tenha se edificado com essas histórias e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na sua vida. Muito obrigado, que Deus abençoe, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Valeu. Amém.